Felipe e Vitor, pedindo que desde já o Espírito Santo possa vir sobre seu coração, sobre a sua vida, vir hoje iluminar a sua mente, iluminar o seu intelecto, fazer com que hoje toda a vida do Felipe, o seu sim de estar aqui hoje, o seu sim para estar disponível ao serviço do Senhor, pregando, trazendo esta meditação para nós, que seja este meio, este canal da graça de Deus hoje para os nossos corações. Que o Senhor venha fortalecer, venha dar toda a graça necessária. E que Maria possa também vir cobri-lo com o manto sagrado, possa vir hoje acompanhar, ensinar, e que Maria possa ser esta medianeira, possa ser este modelo de docilidade, de escuta, de discernimento, de abertura para a boa nova, para a verdade, para a graça que o Senhor deseja derramar para nós todos os dias, de maneira especial através da vida, do dom, da pregação do nosso irmão e consagrado Felipe Zito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seja muito bem-vindo, Felipe. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo. E que bom que a gente pode estar mais um dia meditando na vida de Santo Antônio. Esse que foi o primeiro baluarte que foi dado para a nossa comunidade. Ele que foi sempre tão significativo para a gente. A Catarina apareceu. Espera aí, filhinho, agora. Espera um pouquinho. Daqui a pouco você aparece mais. Espera um pouquinho. É ele que sempre foi tão significativo, sempre foi tão forte para a gente, né? O exemplo, o modelo dele, né? Então, a grandeza de Santo Antônio sempre foi muito inspiradora para a gente. Então, poder estar aqui mais uma vez rezando a trezena de Santo Antônio, só um minutinho. Então, poder estar mais uma vez buscando essa aproximação com Santo Antônio é ótimo para a gente, para o nosso carisma. E o tema de hoje, né, e até muito providencial aqui também a oração, né, que a Fatinha fez com a gente. Então, o Senhor inspirava uma passagem que há algumas semanas tinha me chamado a atenção e que casou muito bem com a oração que foi feita agora, né, do Espírito Santo. Então, eu vou partilhar agora um pouco com vocês essa palavra, né, e depois para a gente poder, né, trazer para a nossa vida e partilhar um pouquinho. Né. Então, tá lá, quem tiver, né, com a palavra aberta, está em Marcos, capítulo 11, né, a partir do versículo 12, que a gente vai ler. Então, Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 12, tá bom? No dia seguinte, ao saírem de Betânia, ele sentiu fome. Vendo ao longe uma figueira de bastante folhagem, foi ver se encontrava nela alguma coisa. E, tendo se aproximado, não encontrou nada, a não ser folhas, pois não era tempo de figos. Dirigindo-se a ela, disse: Nunca mais alguém coma de teus frutos. E seus discípulos escutavam. Então Jesus continua, né, o seu caminho. Chegam a Jerusalém, entrando no templo, Jesus pôs-se a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas, os assentos dos vendedores de pombas, e não permitia que ninguém atravessara o templo, carregando seja lá o que for. Ensinava e lhes dizia:
Não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, fizestes dela uma caverna de bandidos. Os sumos sacerdotes e os escribas souberam disso e procuravam como o fariam perecer, pois eles o temiam, porque a multidão era tocada por seu ensinamento. Ao chegar na noite, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. Então, Jesus, a caminho, ele encontra lá a figueira, né, cheia de folhagem. Tem todo o dia no templo, né, tem todo esse dia agitado no templo, né, digamos assim. E à noite eles retornam, então. De manhã, ao passar, viram a figueira seca até as raízes. Pedro, então, recordando, lhe disse: Rabi, a figueira que amaldiçoaste está completamente seca. Então, Jesus lhe respondeu: Tende fé em Deus. Em verdade, eu vos declaro, se alguém disser a esta montanha, sai daí e atira-te até o mar. Até o mar. E o Senhor vem lembrar a gente do poder, né, da fé agora no final, né, do poder da gente acreditar, ter fé no poder de Deus. E o tema é justamente isso: se credes no poder do carisma, poderá fazer nascer de uma videira infértil uvas para o melhor dos vinhos. Mas primeiro, pensar um pouquinho no que significa esse encontro de Jesus com essa figueira. Né? Primeiro, uma impressão que a gente pode ter é que Jesus foi meio injusto aqui, né? Porque não era tempo da figueira, não era tempo de figo. Então, se não era tempo de figo, por que a figueira ia entregar ali algum figo para ele? Então, se Jesus ficou bravo ali, e a gente percebe que Jesus, digamos assim, não estava num dia bom, porque já ficou bravo ali com a figueira, chegou no templo, já expulsou todo mundo, então ele realmente estava virado ali. Então, a primeira impressão é essa: poxa, Jesus foi injusto, Jesus não tinha por que exigir isso, né, da figueira. Talvez a gente tenha esse pensamento algumas vezes, né, e quando a Fatinha rezava pela nossa vocação, para que a gente pudesse olhar como que está a nossa vocação e pedir que o Espírito Santo nos ajudasse nesse sentido. Então, muitas vezes a gente pode ter esse mesmo pensamento. Mas por que Jesus está me pedindo isso agora? Isso não é justo. Né? Não é justo que ele peça que eu abandone isso, não é justo que ele peça que eu oferte aquilo, não é justo que Jesus me peça que eu me reaproxime dessa pessoa, mas não é justo, né? Porque não é tempo de figo. Então não tem por que Jesus ficar querendo que eu dê figos a ele. Mas é importante a gente lembrar aqui, antes de tudo, que o nosso tempo não corresponde ao tempo de Deus. O tempo e os planos de Deus estão muito além dos nossos. Então, quando Jesus ele olha para aquela figueira, né, e ele vê uma figueira com bastante folhagem, né, então ele olha que era uma figueira com bastante folhagem. Então, é uma árvore bonita, né, é uma árvore que vai dar sombra, né, então é uma árvore assim que você, talvez ali num dia de calor, Jesus estava com fome, né, então naquele momento ali, Jesus olha aquela árvore e chega, abre o apetite. Então, a nossa vocação muitas vezes pode estar desse jeito também, como a figueira. A nossa vocação está bonita, está com bastante folha, né? Está com folhas verdes, né? É uma vocação vistosa mesmo, né? Então as pessoas olham assim, poxa, olha só o que o Felipe faz, olha só com quem que o Felipe está encontrando, olha só por onde que o Felipe está passando, olha só o trabalho do Felipe, olha só olha só a casa, olha só o que está acontecendo, enfim, vê toda a aparência.
né? E a pessoa vê toda a aparência da vocação. Mas esse Senhor não quer só a aparência da nossa vocação, ele não quer recolher aquilo que a gente parece ser. O Senhor quer realmente que a gente viva aquilo que o próprio nome diz, a nossa vocação, que a gente viva aquilo para o qual nós fomos chamados, definitivamente e verdadeiramente. E a figueira ali, o Senhor que estava com fome, então naquele momento, no tempo de Deus, no tempo do Senhor Jesus, no momento em que ele ficou com fome e que ele chamou ali, então a gente pode dizer nesse sentido, então que ele chamou a figueira, assim como quando é a nossa vocação, quando ele nos chama, quando ele nos convoca a responder algo, independente de a gente achar que o Senhor é justo ou não, que aquele momento ele convoque aquilo, que ele peça, que ele nos faça aquele pedido. Aquele é o tempo de Deus para a gente. Certamente, muitas vezes, muitas pessoas que conviveram ali com Antônio de Pádua podem ter pensado assim também. Santo Antônio, a gente lembra que ele morreu novo, né? Então, muitas vezes, muitas pessoas podem ter pensado assim também, nossa, mas por que o Senhor já tirou Antônio aqui, o Frei Antônio, né? Por que tira Frei Antônio da nossa convivência? Ele tinha tanto, era tão bom, ele fazia tanta coisa para a gente, tinha uns milagres, e todas as palavras e as conversões e tantas maravilhas que aconteciam, e questionar, mas não pode, Deus não podia ter feito desse jeito. Mas Antônio era essa figueira que, quando o Senhor teve fome, no momento em que o Senhor olhou para a vida de Antônio, que ele teve fome, que ele queria aqueles figos, ou seja, no momento em que que no tempo do Senhor chegou a hora da colheita na vida de Antônio, ele estava pronto a responder. Certamente Antônio estava pronto a responder, independente ali do tempo que foi a caminhada dele, de todo o mistério que foi toda a vocação de Santo Antônio para a gente. Então, o alerta que faz para a gente nessa noite, essa passagem, e o tema, e o Senhor que nos convida a estarmos atentos, ao poder do carisma, ao poder da fé, ao poder daquilo que Ele mesmo implantou em nossos corações. O chamado que Ele faz é justamente isso, que precisamos estar prontos, para dar a Ele aquilo que Ele quer, porque na hora que o Senhor tiver fome, a gente tem que estar pronto para dar a Ele de alimento. Assim como o Senhor, todos os dias, Ele se oferece a cada um de nós como alimento, Ele também, quando tem fome, nós temos que estar prontos a dar a nós mesmos como alimento para Ele. Assim como o salmista diz, provai e vede como o Senhor é bom, o Senhor também quer provar de nós, o Senhor quer provar das nossas vocações, o Senhor quer provar de nossas vidas, o Senhor quer provar das nossas respostas, o Senhor quer provar das nossas ações, o Senhor quer provar da verdade que há nos nossos corações. Não da folhagem apenas, não da aparência, não daquilo que está por fora, aquilo que os outros veem. Mas o Senhor quer provar daquilo que há de mais profundo em nós. E é justamente se esse carisma, que foi colocado, infundido nos corações de cada um de nós, naquele momento da criação, naquele momento da concepção, o Senhor quer justamente provar os frutos desse carisma que foi infundido nos corações de cada um de nós. Então, que tenhamos essa consciência, esse esforço de conseguir olhar para além das folhas, para além da folhagem. Porque nós podemos nos enganar também, olhar no espelho e dizer, não, mas está tudo ótimo, está tudo maravilha, eu estou aqui fazendo o que eu preciso, eu sou bom, Senhor, o que tenho a fazer de bom para possuir a vida eterna? Porque eu já sou bom o suficiente, então eu estou perguntando só por perguntar, mas eu sei que eu já sou bom o suficiente. Então, assim,
qualquer coisa que o Senhor falar aí, eu sei que eu estou fazendo já, né? Então, quando o Senhor fala, cumpre os mandamentos, isso aí eu já faço. Então tá fácil aqui para mim, né? Então, vai e vende tudo que tem, e dá aos pobres, e então terás a vida eterna. Né? Então, é isso que o Senhor implantou nos nossos corações. Esse é o carisma inovador, capaz de transformar as nossas realidades, capaz de transformar as realidades que estão à nossa volta, desde que nós tenhamos confiança no poder desse carisma. Então, que Antônio de Pádua, na proximidade da comemoração de Santo Antônio de Pádua, nós tenhamos a confiança também de que a vida dele é um grande luzeiro para cada um de nós, de que a vida de Antônio de Pádua é uma grande luz. Então, sejamos ousados como Santo Antônio foi. Sejamos corajosos como Santo Antônio foi. Sejamos fortes, valentes como Santo Antônio foi. Ele não foi colocado como nosso baluarte, como nosso suporte, como nosso intercessor a todos. Né? Tantos de nós aqui podem testemunhar inúmeras graças alcançadas por Santo Antônio. Né? O sustento da minha casa, o sustento da minha família deve-se muito à intercessão de Santo Antônio. A intercessão diária de Santo Antônio, que eu e minha família pedimos sempre, sempre. Então, muito do sustento da minha família, sem dúvida alguma, né? Nós podemos ceder aqui à intercessão do nosso querido Santo Antônio. Então, peço também que cada um de nós tenhamos essa coragem, né? Porque no dia em que o Senhor olhar para as nossas vidas, nós que somos essa figueira, no dia que o Senhor olhar para cada um de nós, para além da folhagem, dessa folhagem robusta, bela, chamativa, para além da folhagem, que o Senhor recolha também vários figos saborosos, suculentos, né, que matem a fome e a sede do Senhor pela santidade dos seus filhos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.